Boa noite, pessoal. Meu nome é Luana Amorim, e eu vim aqui apresentar para vocês a minha atividade integradora. Já começo pedindo desculpa pela a simplicidade do vídeo, mas eu sou uma principiante nesse ramo de tecnologias, que exige tanto de quem está começando, mas eu acho que o essencial vai ser mostrado a vocês e a informação vai alcançar os objetivos pretendidos, tá certo? Bom, o meu relatório de observação foi sobre o trabalho técnico do técnico de enfermagem. Mas aí eu quis fugir um pouquinho do que a gente tem em mente do que seria o técnico de enfermagem, né? A gente tem um estereotipo muito dele no hospital, não é? Que é o mais comum da gente ver, não é? E aí eu quis trazer um pouquinho para vocês a atuação do técnico de enfermagem na atenção primária à saúde, né? A atuação do técnico de enfermagem na sala de vacina de uma unidade de saúde, onde ele é protagonista essencial, fundamental nesse serviço. A minha observação foi na forma direta e após a observação a gente fez uma entrevista, uma conversa com ela sobre os desafios, sobre o seu trabalho na atenção básica. Com relação aos fazeres e saberes observados, a gente observou que ela tinha o domínio das técnicas aprendidas no seu curso técnico com relação aos cuidados com a sala de vacina, a técnica de administração dos imunobiológicos e o registro, né? A gente sempre liga muito a figura do técnico à assistência à saúde diretamente, né, ao paciente. Mas ele na atenção primária trabalha muito com registros também. E os registros são importantes para a gente garantir a continuidade do serviço, né? Garantir que essas pessoas voltem aos nossos serviços e que a gente tenha registro sobre isso e possa, a partir de então, direcionar o seu cuidado. Com relação aos métodos, a gente viu que ela conseguia ter uma rotina, né, bem estabelecida na sua prática, né, com relação à organização da sala, do refrigerador, a organização do material e, sobretudo, que a gente teve ciência mais um pouquinho sobre a importância que ela tinha na previsão, na provisão, no controle dessas vacinas, não é? Com relação às operações, a gente viu também que ela tinha o domínio técnico dessas operações, né? Podemos citar a verificação de temperatura, o acondicionamento correto das vacinas, né? E a própria administração do imunobiológico no usuário. As formas de comunicação, mais uma vez a gente gostaria de ressaltar que ela usava a linguagem apropriada para cada indivíduo. E isso é importante para a gente garantir a transparência na informação, né? Garantir que a gente seja ouvido e entendido, né? E ela tinha essa particularidade, não é? De unir o saber técnico, a linguagem técnica, com a popular, né? Que isso é importante na comunicação, né? Que haja comunicação. Né? Com relação aos equipamentos e o ambiente, ela também se mostrava segura e fazia essa relação entre o saber técnico e os saberes necessários ao convívio humano. Com relação às dimensões do trabalho, a proposta da atividade citava algumas essenciais e nos abria a oportunidade de acrescentar mais algumas. E assim nós fizemos. Com relação à dimensão estética, a gente percebeu logo que entrou na sala que ela tinha uma decoração lúdica, que era importante, que facilitava o acesso das crianças, que são um grupo majoritário, né, numa sala de vacina, e que facilitava aquela quebra de medo que a criança já vai, né, para a sala de vacina com aquele medo
da injeção, e isso facilitava, aproximava da criança, era muito interessante. Com relação à ética, nós vimos que ela respeitava as subjetividades dos indivíduos, né? E a econômica, que ela também tinha uma decoração artesanal, ou seja, ela não gastou muito, mas ela conseguiu alcançar o objetivo, né? O social também, né, com aquele vínculo com a comunidade que se faz tão necessário. A identitária, que ela se reconhece feliz na sua profissão. E a gente acrescentou a educacional, né, porque além de exercer a sua função assistencial, ela educava aquela população, né, com a importância de se vacinar, com a importância de completar os esquemas. Então, a gente pôde acrescentar essa dimensão. Com relação à estrutura da situação do trabalho, a gente viu que a estrutura era uma estrutura específica, era uma estrutura adequada com os princípios do Ministério da Saúde, com as exigências do Código de Ética da profissão. Se a gente pudesse destacar alguns desafios, seriam os acúmulos de função, né? A função burocrática, a função de armazenamento, de pedido de estoque. Isso acumulava muito serviço para ela. E com relação às teorias de aprendizagem, a gente pôde indicar, lembrar das aulas, quando a gente aprendeu um pouquinho sobre a teoria da aprendizagem social, não é? Esse saber junto com a comunidade, um saber compartilhado, não é? Do saber técnico, do saber popular, de unir esses saberes, né? Porque somos um só, nós nos pertencemos, somos todos comunidade, não é? E com relação à modalidade de transposição didática, a gente entendeu que seria a mais adequada à interna, né? Na possibilidade desse trabalho como um princípio educativo, né? Como realmente um processo de intervenção para um bem comum, né? Vacina é um bem comum a todos. Quando a gente vacina uma criança, a gente consegue prevenir várias outras crianças. É um processo de promoção à saúde e de crescimento do ser humano, dessa realidade de pertença à comunidade, de que a minha ação interfere no outro. Então, a gente quis trazer um pouquinho isso para vocês. A gente agradece a atenção. Boa noite.